Hoje a gente vai falar de um dos capítulos mais sombrios, eu diria, da história da Inglaterra, os julgamentos das bruxas de Pendle. O que rolou lá no verão de 1612 virou um dos casos de caça às bruxas mais famosos do mundo. E a gente vai entender direitinho o porquê. Pra gente ter uma noção do tamanho do impacto, saca só esse número. Sozinho, um único julgamento foi responsável por mais de 2% de todas as execuções por bruxaria em toda a história da Inglaterra. É um número absurdo, né, para um evento só. E aí fica a pergunta, né? O que fez esses julgamentos de Pendle ficarem tão famosos, tão infames? Porque, poxa, estavam rolando centenas de outros casos na época. Por que justo esse ficou para a história? Bom, acontece que a resposta está em alguns detalhes que fizeram esse caso ser bem único. Então vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Os julgamentos de Pendle não foram assim um caso qualquer de bruxaria. Na verdade, tem duas coisas principais que fizeram esse caso se destacar de todo o resto na história. Aqui a gente consegue ver bem a diferença. O normal na época, num julgamento de bruxaria, era ter pouca gente, sabe? E quase nunca ficava um registro decente. Mas em Pendle foi o oposto. Um grupo gigante foi julgado de uma vez só. E o mais importante, tudo foi documentado e publicado num registro oficial. Isso, gente, simplesmente não acontecia. Era algo totalmente fora da curva. Mas afinal, quem eram as pessoas no centro disso tudo? Vamos dar uma olhada em quem foram os acusados. No total, foram 12 pessoas. 12 pessoas que foram arrastadas para esse pesadelo. E não eram estranhos. Eram vizinhos, sabe? Todos moravam ali na região de Pendle Hill, em Lancashire, uma área bem isolada, bem rural. A acusação oficial era de bruxaria. Só que, naquela época, essa palavra significava muito mais do que, sei lá, fazer um feitiço. A crença era que se tratava de um pacto com o diabo para causar mal de verdade. E nesse caso específico, o mal era assassinato. E olha, não era uma acusação qualquer, genérica. Eles foram acusados especificamente pela morte de 10 pessoas da comunidade deles. A gente não está falando de estragar a colheita ou algo do tipo. A acusação era de assassinato em massa por meios sobrenaturais. Bom, com acusações tão pesadas assim, o processo legal foi bem rápido e decisivo. Vamos ver como é que esses julgamentos aconteceram na prática. O processo todo rolou em 2 lugares. A maior parte do pessoal foi julgado em Lancaster, num período bem intenso ali de 2 dias. Mas uma das acusadas, ela nem chegou a ter a chance de se defender. Ela acabou morrendo na prisão antes mesmo do veredito sair. Ok, mas se a maioria dos casos não tinha registro, como é que a gente sabe tanto detalhe sobre esse caso? Bom, a razão para isso é uma só. Um documento único e impressionante. E aqui está ele. O nome do livro era A Maravilhosa Descoberta de Bruxas no Condado de Lancaster. O nome, por si só, já parece título de livro de suspense, né? E na prática foi exatamente isso que ele virou na época. Um baita sucesso de vendas. Quem escreveu foi um cara chamado Thomas Potts. E ele não era qualquer um, ele era o escrivão do tribunal. Ou seja, ele tinha acesso direto a tudo. Os procedimentos, os testemunhos, as confissões. Foram os próprios juízes que pediram para ele escrever esse relato oficial. E foi a publicação desse livro que, de fato, colocou o Pendle no mapa da história. Pensa bem, naquela época, era muito, mas muito raro mesmo que os detalhes de um julgamento de bruxaria virassem um livro. O relato do Potts garantiu que esse caso não fosse esquecido, e por isso ele é um dos mais bem documentados que existem. Certo, então o que fica de tudo isso? Qual é o legado? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender por que esse evento, lá de 1612, ainda é tão importante. Então, para resumir, o que torna os julgamentos de Pendle tão notórios são basicamente 2 coisas. Primeiro, o número enorme de pessoas acusadas e julgadas de uma vez só. E segundo, o fato de que tudo isso foi parar num registro oficial publicado, o que, como a gente viu, era raríssimo. No fim do dia, os julgamentos de Pendle são muito mais do que uma simples história de bruxas, né? Eles são um retrato detalhado e, sinceramente, aterrorizante de como o medo e a superstição podem levar a consequências fatais. É quase um estudo de caso perfeito sobre histeria em massa e sobre como a justiça pode ser frágil. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem inquietante. O que aconteceu em Pendle força a gente a pensar como é que o medo coletivo de uma comunidade consegue transformar vizinhos em monstros. É uma lição bem sombria que continua ecoando até hoje.